Saudações cordiais, amados irmãos. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus pela vida, proteção e saúde que me tem concedido. Eu gostaria de apresentar aqui a 7ª lição da nossa semana de oração, a Santa Convocação. E esta 7ª lição tem como tema como vencer o egoísmo. Esta é a nossa lição. Eu gostaria de convidar a vocês, antes de começarmos com esta lição, para que possamos orar juntos. Querido Jesus que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor. Quero te agradecer por este momento que o Senhor nos dá e eu quero te pedir que o Senhor possa nos orientar e permita com que esta lição possa alcançar os corações dos meus irmãos e que eles possam decidir, maravilhoso Pai, entregar a sua vida a Ti. Vamos falar aqui sobre a forma de como é que nós podemos fazer para podermos estar livres do egoísmo e eu quero te pedir que o Senhor possa permitir que esta mensagem tenha parte do coração dos meus irmãos. Que o seu nome seja exaltado por todo sempre, Jesus. Amém. Então, como vencer o egoísmo? Esta é a pergunta que muitas vezes as pessoas podem vir a fazer. Eu vou ler aqui um texto de extrema importância, que está no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz o seguinte: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o texto principal da mensagem do dia de hoje. Se formos a analisar de forma profunda este texto, compreenderemos aqui, ou podemos tirar algumas coisas de extrema importância, alguns pontos que são essenciais para este texto. Primeiro, no texto que acabei de apresentar ou ler, Jesus diz assim: negue-se a si mesmo. Se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Significa que a pessoa precisa de renunciar todos os seus planos próprios, precisa de renunciar os seus próprios desejos e renunciar e submeter-se à vontade de Cristo. Precisamos de submeter a nossa vontade à vontade de Cristo. Isto é o que significa negar-se a si mesmo. E a seguir Jesus Cristo diz, toma a sua cruz. E o que isto significaria para nós, se formos a olhar em termos lógicos? Tomar a cruz é aceitar todas as responsabilidades, riscos, que implicam ter fé em Jesus Cristo. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, nós aceitamos todas as responsabilidades que Ele nos impõe. É aceitar todas as dificuldades que nós poderemos passar na vida, tendo fé em Jesus Cristo. Por outras palavras, podemos sofrer, mas um dia teremos algo de extrema importância, algo especial, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Gostaria de ler aqui uma citação do pastor Schubert, que diz o seguinte: a entrega total da vida cria um compromisso de amor. Se não há cruz, não há coroa. A fim de ter uma fé vigorosa, devemos passar por diversas provas. Então, para termos uma fé genuína, é importante que nós possamos passar por diversas provas. Há um texto que está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 18, que tanto gosto, que diz o seguinte: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que passamos hoje, como cristãos ou como pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo, não se compara com aquilo que nós um dia vamos receber da parte de Cristo. As dificuldades que nós enfrentamos, todos os problemas que nós enfrentamos por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, não se comparam com aquilo que Jesus Cristo nos vai conceder. E o terceiro ponto que Jesus Cristo nos menciona aqui é, a Bíblia diz, cada dia. Nós precisamos de ter um compromisso com Cristo e diariamente precisamos de ter uma consagração com Cristo. Nós precisamos de dedicar as nossas horas de cada dia para termos comunhão com Deus. Precisamos de ter uma vida renovada. Precisamos de ter uma renovação da nossa fé diariamente. E precisamos de ter um espírito de abnegação. E constantemente precisamos de ter comunhão com o nosso Deus. E Jesus Cristo diz, segue-me. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa andar com Cristo cada dia. Buscá-lo cada manhã. Buscar a Jesus Cristo a cada tarde. Buscar a Cristo durante a noite. Pelo menos 3 vezes ao dia. Mas se puder buscar mais, é melhor. Porque precisamos de ter tempo com Deus. Nós precisamos de deixar todas as coisas que nós temos feito e termos algum tempo para com o nosso Deus. Precisamos de ter comunhão constante através do culto diário. Ter comunhão constante com o nosso Deus através do culto diário. E nós precisamos de ter comunhão constante com o nosso Cristo por meio da leitura da palavra de Deus. Precisamos de ler a Bíblia Sagrada. Precisamos de ter tempo para orar. Precisamos de ter tempo para pregar ou apresentar esta mensagem aos nossos amigos.
e nós precisamos de permanecer e perseverar no caminho que nós decidimos e escolhemos seguir. Então, o que seria egoísmo exatamente? Porque nós estamos a dizer aqui como vencer o egoísmo. O que seria egoísmo? Simples. Primeiro ponto, egoísmo é o uso insensato e nécio da vida. Segundo ponto, é a luta constante para que o eu prevaleça, o orgulho próprio para permanecer. A luta que a pessoa tem empreendido para poder manter o seu orgulho. Isto é egoísmo. É o serviço próprio. O egoísmo é afastar o eu do controle de Deus. Por outras palavras, é você preferir controlar por si o seu ego, o seu egoísmo. Egoísmo é exatamente isto. Egoísmo é o excessivo amor a si próprio. Egoísmo é a paixão mais forte que existe no ser humano, por exemplo. Porque o ser humano tem um senso muito profundo de se amar a si mesmo acima do seu próprio Criador. E muitas vezes o egoísmo leva o homem a vários problemas na vida, que é a raiz de todos os males. O orgulho leva a pessoa a amar as coisas ao ponto de cometer pecados hediondos. Egoísmo é exatamente isto. Então, toda aquela pessoa que é tomada pelo egoísmo, o que acontece com esta pessoa? Muitas vezes esta pessoa não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Esta pessoa não tem compromisso com o trabalho missionário. Esta pessoa não guarda o sábado como deve ser, de forma integral. Esta pessoa não guarda do pôr do sol da sexta-feira a pôr do sol do sábado. Não guarda de forma integral o sábado. Não faz culto diário com a sua família, mesmo por si mesmo. Esta pessoa faz o culto por ociosidade e não faz o culto por amor a Deus. O egoísmo, ele é acompanhado por uma lista de pecados. Por exemplo, uma pessoa egoísta, ela desenvolve a mentira, o roubo, que é o furto, fraude, avareza, corrupção, ambição, orgulho, extravagância, não é? Uma pessoa egoísta é acompanhada por isto. Não só. O livro Testemunhos Selectos, volume 1, na página 518 a 522, diz o seguinte: ao contemplar isto, enchi-me de grande angústia e exclamei: quem poderá salvar-se? E quem poderá subsistir diante de Deus? Quem terá suas vestes sem mancha? E quem será impecável diante dos olhos de um Deus puro e santo? Esta classe de pessoas deu ao seu próprio eu o lugar supremo, trabalhando somente para seus interesses egoístas. Não é? Então, qual é o resultado do tal egoísmo? Primeiro, o egoísmo, queridos amigos, ele deforma o conceito que nós temos dos direitos de Deus. Ele deforma, ele é uma barreira para o derramamento do Espírito Santo. Uma pessoa egoísta não pode receber o poder de Deus. Impede a recepção das bênçãos de Deus, o egoísmo. E debilita a espiritualidade, causa inimizade e pobreza, provoca o desagrado divino, elimina a simpatia, a ternura, o amor, corrompe as pessoas, separa o homem de Deus, causa cegueira à igreja, mancha também o nosso caráter, porque nós passaríamos a ser conhecidos de outra maneira e não daquela maneira normal e nobre que as pessoas deveriam nos conhecer com ela. Eu gostaria de ler este texto que diz o seguinte: nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Então, qual é o remédio contra o egoísmo? Simples. O remédio contra o egoísmo é Cristo. Jesus Cristo é a cura de todos os problemas que nós podemos desenvolver como homens. E Cristo triunfou sobre a obra mestra do diabo, que é de levar homens e mulheres ao egoísmo. Satanás tem lutado de todas as formas para desenvolver no homem um caráter maculado, um caráter insensato. Mas Jesus Cristo, ele é o único que nos pode livrar do egoísmo. Para isto eu vou ler o livro de 1 João, capítulo 3, verso 8. Há de compreender o que Jesus Cristo pode fazer se você decidir entregar a sua vida a Ele. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo é o único que pode destruir as obras do diabo que você, de certa forma, pode ter desenvolvido. E Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, para que possa Ele desenvolver o seu caráter santo em ti. O livro Conselhos sobre Mordomia, na página 313, diz o seguinte:
O Espírito Santo, trabalhando no coração e no caráter do homem, expulsará toda a tendência para a cobiça, para o procedimento enganoso. O Espírito Santo expulsa. Quando nós permitirmos que o Espírito Santo habite nos nossos corações, ele vai nos ajudar a eliminar toda esta mácula do pecado, esta mácula do mal. Então, a palavra de Deus nos ajuda a estarmos livres do egoísmo. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No livro de João, capítulo 1, verso 1. No verso 14 deste mesmo João, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e o verbo é a palavra de Deus. Lembra-se lá, em Gênesis, quando Deus estava a criar, dizia, haja, verbo é palavra. Em termos de análise morfológica, o verbo é uma palavra, não é? Pertence a uma categoria gramatical. E a palavra de Deus é Jesus. Então, a palavra de Deus, que é Cristo, ela remove o egoísmo de nós. Quando a luz divina de Cristo e sua palavra resplandece no coração com clareza e poder, o egoísmo habitual perde seu lugar na vida do ser humano. Você não gostaria de estar livre do egoísmo? Gostaria de continuar a desenvolver a mentira, a desenvolver o furto, a desenvolver caráter inapropriado diante de Deus e diante dos homens? Se a sua vontade é estar livre do egoísmo, ore comigo, que Deus vai te poder ajudar. Maravilhoso Pai que habita nos altos céus, obrigado por teu amor. Os meus irmãos se dispuseram aqui, dizendo que já não querem viver no egoísmo. A partir disto, eles querem que o Senhor os possa perdoar por todas as vezes que foram egoístas, e eles querem ter uma vida transformada por ti, e querem a partir de hoje ver como o Senhor orienta. Não só os meus irmãos desejam desenvolver o caráter santo e imaculado de Cristo, um caráter que o Senhor aprova. Livre-os do egoísmo, maravilhoso Pai, para que eles andem com o Senhor, assim como Enoque andou com o Senhor. Que seu nome seja glorificado para tudo sempre, cuide de nós para tudo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amigos, muito obrigado pela vossa atenção.